ou um encontro casual. Se for ingerir bebida alcoólica em qualquer ocasião, decida entre os amigos quem será o motorista da rodada. Além de ser uma possibilidade de todos se divertirem, você vai estar prevenindo que algo de ruim aconteça no trânsito. Se cada um fizer a sua parte... Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do Direito em Foco ao vivo pela 3VL para todo o Brasil. Acesse radio3vl.com pelo nosso aplicativo e para você que mora em Ibirité também pela frequência 87.5. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, Facebook 3VL, pelo Instagram @3VL Web Rádio e também nosso canal no YouTube, canal 3VL. Muito boa noite, Isabela Gonçalves, Dr. José de Moraes e a nossa convidada Isabela Franco. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a Thales, boa noite a Túlio, boa noite a doutora Isabela, minha xará, boa noite a doutor José Geraldo. Boa noite a nossos ouvintes, internautas, boa noite Túlio, Thales, boa noite doutora Isabela, a doutora Isabela também. E hoje nós temos a honra e o privilégio de receber a doutora Isabela, a Isabela Franco Maculan Assunção, que ela é filha da doutora Letícia, também super competente, né? Não tinha como ser diferente, né? Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestranda em Direito Internacional Público, ela vai falar o nome da universidade depois, tá? Porque o meu inglês não é bom. Autora de diversos artigos na área de registro civil e do livro Casamento Homoafetivo. Você trouxe o livro? Depois, no final, ela vai mostrar o livro pra gente, tá? E ela é oficial substituta do Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito do Barreiro e mediadora judicial em formação. Primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigada. Então, vamos lá. Dando continuidade ao doutor José Geraldo. Isso. Bom, esse assunto é um assunto muito interessante, né, doutora? É um assunto que movimenta bastante a sociedade e a opinião pública. É um assunto que até pouco tempo atrás era um tabu na sociedade, né? A nossa sociedade, que é uma sociedade jovem, né? O Brasil tem aí 500 anos de história e não conseguiu ainda amadurecer uma série de questões e tratar dessas questões. E até pouco tempo atrás, a gente observava que havia, dentro dessa sociedade patriarcal, machista, não é? E muitas vezes até religiosa ao extremo, problemas relacionados a preconceito, a homofobia. E de uns anos para cá, a própria Constituição ela pacificou bastante isto, o próprio Código Civil também pacificou bastante essa questão, e de uns anos para cá houve uma série de decisões da Justiça, né, um entendimento pacificado da Justiça da possibilidade do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, casais homoafetivos. Quando efetivamente iniciou essa luta, essa batalha desses casais homoafetivos pelo direito de se casarem civilmente? Então, essa pergunta, eu acho ela muito complicada de responder, porque a gente não tem um marco histórico. Eu acho que a gente pode falar que a luta pelo tratamento igualitário no casamento, ela é tão antiga quanto o casamento, quanto o próprio Instituto do Casamento. Porque a gente tem que a homossexualidade ela é uma realidade na espécie humana desde sempre. Ela é muito anterior aos códigos, ela é muito anterior a qualquer norma que determinava quem poderia e quem não poderia se casar. Então, eu acredito que desde que uma pessoa, em qualquer momento da história, ela se apaixonou por outra e elas decidiram que queriam formar uma família. E sendo o casamento a forma de realmente formalizar essa família, a partir daí já existia a vontade e o início, as primeiras sementes dessa luta pelo direito ao casamento civil. No Brasil, a gente tem, desde 1995, projetos de lei que estão parados no Congresso até hoje, tentando reconhecer as famílias formadas por pessoas de mesmo sexo, né, por casais de mesmo sexo. E a gente nunca pode se esquecer esse ano, ainda por cima, mais do que em qualquer outro ano, do movimento de Stonewall, em 1969, nos Estados Unidos, que é o marco da história LGBTQIA+, que foi o primeiro movimento realmente grande que chegou à mídia
de pessoas dessa comunidade que se levantaram contra leis incrivelmente discriminatórias, uma violência institucional que realmente assim agredia, matava, e conseguiram começar devagarzinho aquela caminhada que hoje a gente ainda tem tanta coisa para conseguir, tanta assim, realmente foi um começo. Uhum. Então eu acredito que essa pergunta, ela é tão ampla, tem tantas coisas que podem se encaixar ali que é muito difícil você dar um momento histórico preciso. Interessante, mesmo porque você tocou num ponto muito interessante. A homossexualidade, ela nasceu com a civilização, né? Então, esse modelo que nós temos de moral, é uma moral assim, que a gente herdou dos portugueses, né? De uma sociedade muito religiosa, né? Patriarcal, mas na Roma Antiga, na Grécia Antiga, em civilizações do Mediterrâneo, era perfeitamente comum. Então, as pessoas realmente elas precisam rever um pouquinho seus conceitos e perceber que isso é uma questão assim, muito presente na história da humanidade, né? Com certeza. Ela sempre foi uma realidade, ainda que muitas vezes escondida, ainda que muitas vezes ali bem periférica, que as pessoas evitavam falar sobre, as pessoas às vezes se envergonhavam, mas que ela sempre esteve presente. E hoje em dia é importante que a gente tenha um reconhecimento da existência dessas pessoas e uma reafirmação dos direitos delas de serem pessoas como quaisquer outras. Perfeito. Aproveitando a sua observação no questionamento do Dr. Zé Geraldo, então quer dizer que no Brasil ainda não existe uma legislação específica, né? Mas nós sabemos que o casamento homoafetivo ele é permitido. A senhorita saberia dizer se isso decorre de um posicionamento jurisprudencial? Então, o casamento homoafetivo que a gente tem hoje no Brasil, ele é uma consequência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011, que decidiu que a união estável, não foi nem o casamento, que a união estável homoafetiva devia ser equiparada à união estável heteroafetiva, que é aquela formada por pessoas de sexos opostos. A partir disso, existiu uma interpretação analógica que entendeu que, se a Constituição garante a facilitação da conversão da união estável em casamento, então, se os casais de mesmo sexo teriam sua união estável reconhecida, logo eles poderiam ter essa união estável convertida em casamento e logo eles poderiam se casar. Essa foi uma interpretação que deu origem à Resolução 175 do CNJ. Nessa resolução, o CNJ proibiu que os cartórios se recusassem tanto a habilitar, quanto a celebrar, quanto a converter o casamento de pessoas de mesmo sexo. Só que o problema que a gente tem hoje é que é uma interpretação analógica que foi apresentada com uma resolução do CNJ. A resolução do CNJ não é vinculante, por exemplo, para o Ministério Público, que é um órgão independente. Com isso, o que a gente tem ainda, são raros os casos, mas existem, de membros do Ministério Público que, no processo de habilitação, negam a habilitação do casamento. Eles alegam por ausência de previsão normativa. A ausência de previsão normativa, eles entendem que aquela decisão do STF se aplica só à união estável. Então, se ela se aplica só à união estável, não existe previsão para autorização do casamento. Entendi. Nessa situação, também tem um problema de que o juiz de direito pode, na manifestação da sua decisão, também entender uma interpretação restritiva da decisão do STF. E, com isso, também negar o casamento. E nesses casos, então, as pessoas elas terão que recorrer ao Poder Judiciário, alegando, por exemplo, ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Os princípios que o STF usou foram o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade e o princípio da liberdade, autonomia da vontade, né? Isso. Então, se realmente chegar a esse ponto do Ministério Público negar, do juiz de direito negar, é raríssimo, mas assim... Existem casos isolados. É importante as pessoas saberem que elas têm que recorrer, têm que constituir advogado e têm que recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado. Eu não sei se vocês lembram, mas passou na mídia há um tempo atrás que foi até nos Estados Unidos, teve um notário
notário, não sei como é que é o sistema, né? Diferente do nosso. Ele se recusou a fazer um casamento, lembra? Alegando Foi pedir questões exclusão dos princípios dele, né? Das questões religiosas. exclusão de consciência, alguma coisa assim que eles chamam. Sim, é isso mesmo. E tem alguns países que isso é considerado até crime, né? Aqui no Brasil, em Belo Horizonte, a gente teve durante algum tempo uma discordância entre o procurador e, se não me engano, era a juíza da Vara de Registros Públicos, que o procurador negava e chegava na juíza da Vara de Registros Públicos e ela autorizava. Aí teve uma conversa, teve toda uma decisão ali, e eles decidiram por aprovar, porque não fazia sentido ele negar. Se logo em seguida seria aprovado de qualquer forma. Mas isso já há muito tempo. Hoje já é completamente estabelecido que é autorizado, pelo menos em Belo Horizonte, graças a Deus. Olha, então, deixando claro aí para os nossos ouvintes que hoje, né, caso aquelas pessoas, né, do mesmo sexo que almejam casar, né, elas podem procurar um cartório de registro civil das pessoas naturais, correto? Correto. Ou então, se elas não quiserem casar, elas podem procurar o cartório de notas e fazer uma escritura pública de união estável. Isso mesmo. Né? Isso é bom deixar claro, né? Porque a gente está falando para um grande número de pessoas e nem todos têm conhecimento jurídico, certo? Levando-se em conta, né, que a grande maioria dos nossos ouvintes não tem conhecimento jurídico, então, assim, pairam muitas dúvidas, e uma das dúvidas é que o casamento homoafetivo, as pessoas têm os mesmos direitos do casamento de pessoas hétero. Então, será assim, existe alguma disparidade? Porque esse é o imaginar das pessoas, né? As pessoas podem imaginar que são coisas diferentes, são procedimentos diferentes e que os direitos são diferentes. Existe alguma diferença? É importante ressaltar que em momento nenhum é uma questão de privilégio, que em momento nenhum é uma questão de dar mais direitos a um grupo do que a outro grupo, de forma alguma. O casamento hoje, entre pessoas de mesmo sexo, dá exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres que dá às pessoas de sexos opostos. Então, não tem nenhuma diferença. Perfeito. Isso aí, não, aí você já falou que, na verdade, o cartório, ele não pode se negar, né? Caso a parte, ela tenha a vontade de se casar, o cartório não pode se negar. Existem correto? Coisas que vão entrar ali, mas que podem vir a negar um casamento. Por exemplo, a pessoa já é casada, mas aí não é uma questão de orientação de sexualidade, aí já é uma questão de outras áreas do direito de família. Agora, é interessante ter isso regulamentado, porque, na verdade, antes mesmo de se falar sobre a questão do casamento, né, homoafetivo, eu já me questionava isso, porque, gente, quais são as consequências daquela união, até para a questão de direito previdenciário, direito sucessório, porque as pessoas ficavam desamparadas pelo ordenamento jurídico, né? Eu acho que isso veio para dar uma segurança jurídica para elas. Com certeza. Né? A gente, pelo menos no que se trata da união estável, a união estável é um estado de fato, né? Então, duas pessoas começam a viver como família e dali em diante isso, no caso da união heteroafetiva, já fazia com que resultasse em direitos, em deveres e em direitos. No caso da união estável homoafetiva, até essa decisão do STF, não resultava em nada. Ou então resultava em uma situação judicial muito mais complexa. Eles entendem que seria uma sociedade de fato. Teria que argumentar que tinha adquirido as coisas em comum e seria uma situação de sociedade. Seria uma situação de sociedade. Como se eles tivessem adquirido tudo em condomínio. Exato. Acho que tem algo. Tinha a doutora Letícia vai disso. saber melhor do que eu. Lá em Portugal tem algo nesse sentido, porque eles não reconhecem. Aí eles entendem que há uma sociedade de fato ali, que os bens serão partilhados. Exatamente, mas com isso não tinha... aquisição após, né? Exato. Então, com isso não tinha nenhuma segurança jurídica do que aconteceu com aquele casal, né? Aí essa realidade mudou agora, depois dessa decisão de 2011. E a tendência, eu acho que é só melhorar, né? Porque o direito não é estático. Com certeza, é dinâmico e ele vem das mudanças pela dinâmica, pelas demandas da sociedade, né? Então, para deixar claro para os nossos ouvintes, na união estável, por exemplo, o regime de bens é sempre parcial, né?
regime de divisão parcial dos bens. E no caso, por exemplo, do casamento homoafetivo, eles também podem escolher qualquer dos regimes possíveis. Podem. Até no caso da união estável, se for feita uma procuração, uma escritura pública de união estável, pode-se definir ali o tipo de regime de também. Pode ser definido. Mas na união estável, que ela acontece e que ela existe sem esse instrumento público, aí sim é o regime da comunhão parcial, que é o regime legal hoje. No caso do casamento, a mesma liberdade que é dada aos casais heteroafetivos para decidir o regime de bens é dada aos casais de mesmo sexo também. Então, eles podem decidir comunhão universal, comunhão parcial, separação total de bens, da forma como eles acharem que melhor convém. Ah, perfeito. Então, essa questão patrimonial nessa união ela é perfeitamente preservada. Então, as pessoas elas podem se unir sem ter receio de disputar esses bens com família, disputar esses bens com outros herdeiros, né, com sucessores. Então, acho que isso é interessante, que muitas vezes as pessoas têm muito medo de se unir, com medo justamente da represália da família, né? E na falta de um desses cônjuges, né, o cônjuge sobrevivente ele pode ter medo de ter embate com ascendentes, né? Ou até com descendentes, mesmo que porventura a pessoa já possa ter. Então, deixar bem claro para as pessoas que essa questão patrimonial ela é preservada como se fosse, no caso do casamento entre héteros, né? É exatamente igual. Agora, tem uma questão aqui que foi levantada pelo Dr. Zé Geraldo, que até eu fiquei curiosa. Quando os pais devem comparecer no casamento? Nesse caso, a resposta é exatamente igual, mais uma vez, tanto para os casais de mesmo sexo quanto para os casais de sexo opostos. A legislação brasileira entende que o maior de 18 anos ele pode tomar suas próprias decisões. Então, se a pessoa é maior de 18 anos, não tem a menor necessidade dos pais comparecerem. Tem-se aí a questão dos... seriam padrinhos, mas são as testemunhas, né, que a gente chama. Podem ser os pais. Não tem nada que vete isso. Mas não tem obrigação. Agora, quando os nubentes são menores de idade e eles têm entre 16 anos e 18, que é a idade legal para o casamento também, que autoriza, os pais têm que concordar. Eles têm que dar autorização para que aquele ato aconteça. Então, eles podem fazer isso, comparecer no cartório, em pessoa, ir lá e declarar que eles autorizam. Eles podem mandar uma procuração, um instrumento público, falando que eles autorizam, ou então eles podem ainda mandar um instrumento privado, com firma reconhecida, autorizando aquela habilitação a casamento. Eles não precisam estar presentes no momento da celebração. A autorização deles é dada no início, eles podem mudar de ideia até o momento da celebração, e com isso, se eles declararem que mudaram de ideia e negarem a autorização, aí o casamento não pode acontecer. Agora, na prática, quem é que casa com 16 ou 17 anos? Ainda tem? Tem. E ainda tem. Como oficial de registro, teve um período em que eu estava especificamente celebrando casamentos. Eu estava, assim, adorava, acho o máximo. Adoro ver a reação das pessoas. É muito incrível, porque é um momento tão próximo, assim, que você fica ali a 2 metros no máximo da pessoa. E tiveram vários casamentos de pessoas menores que eu vi. É mesmo? E aí os pais eram as testemunhas. E teve algum que não teve, por causa que o pai mudou de ideia? Eu nunca peguei um desse, mas eu tenho certeza de que aparece de vez em quando. Deve aparecer. Mas olha só, aí deve ser um questionamento até do pessoal. Vamos supor, meu pai não autorizou meu casamento, o que eu faço? Pode entrar na justiça e pedir para... Meu pai, eu amo muito esse homem, eu quero casar com ele. Você pode entrar na justiça e pedir para que o juiz dê uma decisão para suprir aquela falta de autorização. Pode ser feito também. Mas é uma situação tanto constrangedora, imagina. Constrangedor. E assim, eu levantei essa questão justamente por causa disso, né? Ainda existe muito preconceito, né? E ainda existe muito preconceito dentro da família. Então, muitas vezes as pessoas sofrem tanto para elas exporem o que elas sentem, né, dentro da própria família, e os pais muitas vezes não aceitam, né, principalmente os pais, os homens e tal, que normalmente ainda tem essa ideia machista da sociedade. Eu fico imaginando o filho menor de idade querendo se casar, né, e aí ainda tem que pedir autorização ao pai para casar.
Então, assim, é uma questão constrangedora, né? E outra questão, assim, também que eu acho muito constrangedor é essa questão de ter que ir em vias judiciais para pedir autorização. Eu acho que também é mais uma invasão do Estado dentro do seio familiar, não é? Eu acho que o Estado ele deveria ser mais também... Mas é por causa da idade, né? Pois Aí é. Não é complicado, não é uma discussão bem acalorada essa questão? A questão da autonomia da vontade do menor, ele ainda tem uma autonomia ali que é um pouco limitada, né? Ele é relativamente incapaz, na verdade. Doutora Isabela, tem uma pergunta aqui do Elton de Abreu. Ele está falando que a doutora Isabela está de parabéns com seu trabalho ousado e transformador. Tem uma pergunta a ela. A doutora entende que estamos no caminho de evoluir para outras formas de união conjugal e constituição de família, não apenas homoafetiva ou heteroafetiva? Aí ele emendou com uma outra pergunta, se você quiser responder. Não, pode ficar à vontade. Ele falou, como, por exemplo, uniões poliafetivas. E também colocou a monogamia pode estar em vias de se tornar também ultrapassada? É complicado. É complicado. Eu acredito e eu apoio a ideia de que a família hoje ela é baseada no afeto. Então, é muito difícil a gente conseguir determinar o que uma pessoa sente e como ela vai como ela vai constituir a família dela com base naquele sentimento, com base em toda a situação, não só jurídica, mas uma situação de amor, de respeito, de cuidado. Então, particularmente, eu tive essa discussão com a minha professora no meu mestrado de Direito de Família. Eu tive uma conversa muito séria com ela sobre essa questão das famílias plurais, das famílias que são vários integrantes, né? Sejam várias mulheres, sejam vários homens, sejam homens e mulheres. E a gente entende que no momento em que você começa a definir família como uma relação de afeto, fica cada vez mais difícil você conseguir limitar isso. Porque você não consegue garantir que o afeto é direcionado a uma pessoa só. Então, eu acredito que essa discussão vai aumentar. Eu não tenho certeza se vai ser no futuro próximo, mas eu acredito que cada vez mais esse questionamento ao modelo de família pai, mãe e filho, ou dois pais e filho, ou duas mães e filho, vai ser cada vez mais questionado. Também a questão que ele está falando do relacionamento poliafetivo, né? Acho que isso também está relacionado muito à questão cultural, né? Com certeza. A gente sabe que em outros países isso é normal, né? Os países muçulmanos, né? Algumas raízes muçulmanas do Islã é permitido, perfeitamente permitido, né? É uma questão ainda que permite-se o casamento poliafetivo do homem, mas ainda não permite o casamento poliafetivo da mulher. Pensar. Porque o homem, né, no caso do muçulmano, ele pode se casar com várias mulheres, mas elas não são ligadas entre si, elas são todas ligadas a ele. A ele. E no caso, então, também... Elas não têm... Aí até uma dúvida minha, elas não têm nenhuma ligação entre elas? Assim, a figura central do relacionamento é o marido. Eu não sei te dizer exatamente, entrando assim, por menores, de como funcionaria o relacionamento delas entre elas numa questão de dia a dia. Mas o foco do relacionamento, nesse caso, é o homem. Então, muito, assim, da minha visão externa, de pessoa que não é muçulmana, que tem um conhecimento meramente observador, é que na ausência dele, pouco tem ali que ligue elas, a não ser que sejam, no caso, seriam todas viúvas daquele homem. Na verdade, eu acredito que não exista uma família afetiva ali, não existe um polo afetivo. Não tem um polo afetivo entre elas de forma alguma. Não tem de forma alguma. Então, ali existe uma relação de cada uma com o homem, mas não existe uma relação entre elas. Então, assim, de repente não pode nem se considerar que é uma família. Eu diria que seria uma família, mas é centrada nele. Centrada nele. Agora, interessante isso, porque no Brasil, eu acho que como qualquer parte do mundo, o direito ele não é estanque, né? Como a gente já havia falado, ele se renova e evolui através das demandas da sociedade. E apesar dessa sociedade ser uma sociedade rígida, uma sociedade com a moral, até no nosso caso aqui tem uma moral cristã, né? Mas que depois de muita luta, muito entendimento, muita discussão e esses grupos que defendem
o casamento ou a união homoafetiva, conseguiu chegar até a vias do poder, né? Então a gente tem muito deputado que defende essa bandeira, nós temos muitos políticos que defendem essa bandeira, chegou na mídia. Então, daqui para frente, né, de repente, quem sabe essa questão da família poli, ela pode chegar também, pode chegar lá nas vias do poder e modificar isso e trazer um novo entendimento jurisprudencial também sobre essa questão da família múltipla, né? Então, eu acho que vai ser uma discussão aí para os próximos anos, né? Acredito nas próximas décadas aí, talvez isso realmente pode vir a se concretizar. Eu não sei se eu estou equivocada, mas eu acho que o CNJ, não sei se tem um provimento, que ele proibiu a lavratura de escritura, né, de união estável. É porque teve um caso. Se não me engano, foi no Rio de Janeiro. Que foram, acho que 3 mulheres. E a partir daí assim. o CNJ pediu, não teve um provimento? Ele pediu para não fazer. Para não fazer. Eu acho que talvez pensando na ausência de regulamentação mesmo, de previsão legislativa, né? Eu acho que para poder chegar nesse ponto a gente tem que ter maturidade, será? Pelo menos um debate a respeito do que seja. Eu vejo falar-se pouco. Eu não conheço pessoas que sejam poliafetivas, pelo menos não que sejam publicamente poliafetivas. Então acho que é um debate que ainda está ali, um pouco como estava o homoafetivo alguns anos atrás, ainda está ali um pouco no limiar entre o público e o privado. Até que ponto você fala sobre isso? Tem uma série no Netflix, agora eu não me recordo o nome, que fala justamente disso. E eles, na verdade, é um homem, né, e 2 mulheres, e aí eles começam a declarar isso de forma pública, que aquilo ali é o relacionamento deles, né, a relação deles é aquela. E para eles conversarem com os pais, assim, inicialmente eles ficaram em estado de choque, mas depois as pessoas começam a aceitar. Não me recordo agora, mas é interessante, assim. Mas você sabe que a gente que vive neste eixo aqui do Sudeste, né? Mas lá no Nordeste, você sabe o que é comum? Eu já vi esse tipo de relação. Mas publicamente? Publicamente. Naqueles rincões do sertão, lá no interior do Nordeste, é muito comum você ter essas famílias. É interessante isso. E eu não sei se isso advém, assim, da própria necessidade, da própria dependência econômica, sabe? Então, assim, aquelas pessoas que se unem para lutar contra a fome, para se lutar por uma vida mais difícil, então elas se unem nesse sentido e realmente elas se aceitam assim, sabe? Então, é isso que eu falo. Essa visão, ela pode chegar até aqui, né, até aqui no Sudeste, ela pode chegar, e isso vinha a ser comum no Brasil todo, e o direito vai ter que se ajustar e evoluir nesse sentido. Então, por isso que eu acho que, já que existe alguns pontos, alguns rincões aí do Brasil, por que não um dia vai ser regulamentado isso, né? Eu, particularmente, assim, na minha visão, enquanto operador de direito, eu não vejo impedimento algum, né, em relação a isso. Agora, em relação à questão da moral religiosa, ou outros tipos de moral que as pessoas possam vir a interpretar, ainda existem embates muito grandes, mas assim, se a gente for olhar o ponto de vista jurídico, no meu entender, não existe empecilho algum. Mas, novamente dizendo, o direito ele caminha muito com a sociedade, então ele fica muito impregnado com essas morais, sabe? Porque, na verdade, quem opera o direito são seres humanos, né? E os juízes, né, e o próprio Ministério Público, existem pessoas, e as pessoas têm as suas individualidades, elas têm o seu modo de pensar o mundo e as suas morais também. Então, isso é uma questão lenta que ainda vai ser implantada, eu acredito, né? Agora, os casais, né, homoafetivos, eles podem adotar as crianças? Podem. Nunca houve uma vedação legal. Não tem nenhum dispositivo de lei no Brasil que vede essa adoção por casais de mesmo sexo. O que a gente teve foi, em 2010, 2 decisões, uma do STF e uma do STJ. A decisão do STJ era em relação à adoção de crianças por um casal de 2 mulheres, e o do STF foi a adoção de um casal que era um estrangeiro e um brasileiro, residentes no Brasil, que queriam adotar uma criança também, e tinha sido imposto a eles que só adotassem meninas maiores de 10 anos.
Então, eles não poderiam adotar uma criança menor de 10 anos, se eles quisessem. E essas decisões, dali em diante, elas serviram como precedente para entender que esses casais podem adotar qualquer criança, do gênero que seja e da idade que seja. Então, hoje, é bastante pacificada a ideia de que casais de mesmo sexo podem, sim, constituir família e podem, como parte dessa família, ter filhos. Casais de mesmo sexo também podem, se eles quiserem fazer técnicas de reprodução assistida, seria o que a gente conhece como barriga de aluguel, ou então inseminação artificial, no caso de 2 mulheres, não seria um problema. Existem regras depois para o registro dessa criança, mas são procedimentos que são aceitos. E também eles podem fazer o procedimento de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva. Se, por exemplo, é um casal de 2 pessoas de mesmo sexo, o filho de um deles, e o outro criou aquela criança como se fosse seu filho também, pode fazer o reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva. Então, suponhamos lá que eu gosto sempre de dar exemplos para ficar, às vezes, mais fácil para o ouvinte compreender. Então, a gente tem João e Maria, certo? João e Maria teve o filho, vamos colocar o Júnior. O Júnior. Aí, suponhamos que não existe mais essa união entre João e Maria, e João conheceu o Pedro. Né? Então, o Pedro ele pode se tornar o pai sócio-afetivo do Júnior. Ele pode. Sem problema algum. Se o Júnior for menor de idade e esse requerimento de reconhecimento da paternidade socioafetiva for feito enquanto ele for menor de idade, precisa da anuência da mãe, dos genitores, dos dois. Se o Júnior já for maior de idade, quando for feito esse requerimento, só a anuência do Júnior e do pai socioafetivo e resolvido. Eu acho que essa questão, né, da adoção por casais de pessoas do mesmo sexo, né, havia um preconceito muito grande na nossa sociedade, né? E eu acho que as pessoas têm percebido que o que deve se levar em conta é o bem-estar daquela criança, né? Aquela criança, ela vai receber amor, ela vai receber afeto, ela vai ser bem tratada, ela vai ser bem cuidada. Então, eu acredito que isso tem melhorado bastante, com não é? certeza. A gente tem uma concepção muito errônea de que sexualidade ela é aprendida. Hoje tem-se que ela não é aprendida, ela é uma coisa com a qual você já nasce. Você desenvolve e você decide ou não se você vai seguir aquilo que você está sentindo. Assim como qualquer pessoa, né? Não é necessariamente porque você se apaixonou por Pedro que você vai ficar com Pedro. Pode ter algum motivo que vai te impedir de fazer isso, não é uma questão da sua sexualidade. E com isso as pessoas acreditavam muito que se um casal homossexual criasse uma criança, ela necessariamente seria homossexual. Sim. E também teve muito aquela ideia, também completamente sem pé nem cabeça, de que o que te levaria à homossexualidade seria um abuso sofrido na infância e que com isso a criança também sofreria abuso. São questões que foram manifestas. Algum estudo sobre isso ou não? Isso é curiosidade minha. Eu faço algum estudo, assim, eu leio muito sobre. Porque isso é uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber. Eu leio muito sobre, eu converso muito com outros membros da comunidade, porque estando no meio dela é mais fácil você conhecer gente, conversar, né? e conseguir entender que as vivências são tão diferentes. E tem pessoas de tantas histórias, passaram por tantas coisas, e no final das contas são pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, não é que todo mundo que é LGBT teve pais LGBT. Não é que... Nem todo mundo que sofreu um abuso... Que você sofreu abuso, você vai necessariamente criar isso. Muitas pessoas, assim, aí eu já estou falando um pouco por ouvir dizer, podem criar uma repulsa decorrente de um abuso. Você cria um trauma. Na infância. Mas aquilo não está mudando a sua sexualidade. Aquilo é um trauma. Entendi. E aí isso vai fazer você se comportar de formas diferentes ao longo da vida. Aí já seria uma questão de psicologia e tudo mais. Mas no caso da criação da criança dentro de uma família de pais de mesmo sexo, e nisso a gente trata de pessoas que são tanto um casal gay ou um casal lésbico, quanto um casal que tem membros bissexuais,
quanto uma pessoa trans, quanto o que quer que seja, isso não vai definir se eles vão ser melhores ou piores pais. Sexualidade não define o tratamento que você vai dar ao seu filho. Tanto é que a gente tem, hoje, números altíssimos de crianças que foram gestadas por métodos convencionais. Então, digamos, um homem e uma mulher tiveram um relacionamento, tiveram um filho que ou eles não queriam, ou eles não podiam criar. E essa criança acaba numa instituição, e aí ela fica lá abandonada, não sabe nem de onde veio. A gente tem números altíssimos de abuso com crianças pequenas dentro de casa, promovidos por familiares. Nossa. Então, essa ideia de que a família, entre várias aspas, tradicional é o modelo ideal, entendi. Sim. É balela. Ô, doutora Isabela, tem mais participação aqui no YouTube. O Intercâmbio Vital perguntou aqui: o cônjuge amaziado tem o mesmo direito do cônjuge casado no civil em poder de bens? Desculpa, qual que foi o primeiro termo? Cônjuge. Não. É cônjuge. Cônjuge. Não. Isso. É o cônjuge casado no civil e o cônjuge amaziado tem o mesmo direito do cônjuge casado no civil em poder de bens? O amaziado deve ser o... União estável. Deve ser o união estável. Tá, desculpa. E também esse é um termo novo. A Ana Regina está parabenizando. Parabéns, Bela. E também a Priscila Coutinho está parabenizando o programa. Muito obrigada. Sim, tem os mesmos direitos. Hoje em dia, a união estável é equiparada ao casamento em vários aspectos, inclusive em questão sucessória e nessa questão de definição de regime de bens quando é feita a escritura pública. Porque tem gente que fala em amaziado, né? Tem algumas pessoas que falam amaziado, está se referindo à união estável? Isso, e tem gente que fala amigados também. São termos, assim, na língua informal, né? Linguagem informal, que é amaziado e amigado, mas o termo correto é união estável. E a Priscila Coutinho também está perguntando: já houve casos em que teve intervenção de advogados para que haja adoção de uma criança e a justiça, mesmo assim, não concedeu a adoção? Nenhum de que eu tenha conhecimento. Não sei dizer de todos os casos do Brasil, mas que eu tenha conhecimento, não. Participação da Priscila Coutinho. Vamos lá. Então, como os casais homoafetivos, eles têm os mesmos direitos que os outros, né? Podemos dizer, então, que são aplicadas as regras do direito sucessório também, as mesmas regras? As mesmas regras de direito sucessório. Inclusive, hoje a gente tem também a equiparação do regime sucessório do casamento àquele da união estável. Então, em ambos os casos, seria aplicação igual. Também para casais de mesmo sexo, aqueles de casais de sexos opostos. É engraçado, eu nunca fiz nenhum inventário. Nunca fiz nenhuma escritura pública de inventário de pessoas do mesmo União sexo. estável você já fez no cartão? Fiz uma. Fiz uma? Uma ou duas. Poucas. Acho que as pessoas... Assim, eu não sei por aqui ser... Porque Barreiro não, né, é um local maior. Então, eu não sei se aqui, por ser menor, às vezes as pessoas ainda têm uma certa... Né, um receio de se expor e talvez por isso não formalizam, né? Não sei dizer. Interessante essa questão porque eu trabalho em escola há muitos anos e eu venho observando de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, que os alunos eles estão se assumindo mais, né? Eles estão aceitando a sua condição de homossexual, eles estão deixando isso público, eles estão se aceitando mais, né? Estão enfrentando a sociedade, os outros alunos estão respeitando isso. E eu sempre dei aula, por exemplo, a alunos mais velhos, e depois que eles se formam, eu sempre vejo nas redes sociais eles se casando. Eu já tive vários alunos assim que se casaram e aí mostram a certidão bonitinho, como os casais héteros também fazem, né? E eu acho que a escola também ela tá tentando adotar esse novo modelo de família, porque antigamente tinha o Dia dos Pais na escola, tinha o Dia das Mães. Hoje em dia não tem mais Dia dos Pais e Dia das Mães, hoje em dia tem Dia da Família. Olha que coisa interessante. Porque existia um estigma muito negativo de achar que famílias que têm 2 pais, família que tem 2 mães,
iria causar um transtorno na cabeça da criança. Porque no Dia dos Pais não teria o pai para levar, no Dia das Mães não teria a mãe para levar, né? Na hora da reunião dos pais ia chama sua mãe, eu não tenho mãe, eu tenho 2 pais. E isso era motivo de bullying, sabe? Então, tanto a sociedade, ela vem evoluindo, ela vem buscando solucionar esses problemas, como também a escola busca solucionar esses problemas. Então, eu acho que isso também é mais uma forma de evolução, não é, doutora? Eu acho que sim. E nesse sentido também das escolas, com o tratamento do Dia dos Pais, do Dia das Mães, que poderia gerar um constrangimento, a gente tem que lembrar que existem milhares de mães solteiras no Brasil que criam seus filhos sozinhos. Então, como seria para aquela criança que não tem o pai do registro, ou que não tem um pai presente, ou que tem um pai presente, mas a mãe não é presente, como funcionaria para essa criança na escola? Ela também não seria alvo de bullying? Muito possivelmente. Sim, possivelmente. Então, eu acho que a escola ela tem um papel transformador imenso. Olhando para a minha vida escolar e para como foi difícil para as pessoas que eram homossexuais na minha escola, para elas se assumirem, para elas poderem falar com os colegas de sala. Quão difícil foi aquilo? Eu acredito que no momento em que a escola trata aquilo com um pouco mais de normalidade e que as crianças já aprendem a respeitar desde cedo, elas não precisam de entrar nos pormenores do que quer que seja, mas na idade adequada, elas começarem a entender que aquilo existe e que está tudo bem. Isso facilita tanto no futuro, para quando elas tiverem que se entender, se aceitar e se impor numa sociedade que ainda é, infelizmente, tão discriminatória. Então, eu acredito piamente que é ideal que as escolas tenham esse posicionamento. É difícil. Muitas vezes os pais não aceitam, mas é importante. É muito importante. Você está falando essa questão do Dia dos Pais ou Dia das Mães. A minha mãe, o pai da minha mãe, meu avô, ele faleceu quando ela tinha 3 anos. E ela fala que ela sofria muito quando tinha a data comemorativa do Dia dos Pais. Porque as outras crianças criticavam porque ela não tinha pai. Olha só. Pois é, não é uma Então, questão assim, só homoafetiva, é todo mundo. Então assim, aí o pai, né, tinha falecido e ela era criticada naquela época porque, olha, você não tem pai. Então, às vezes, assim, lógico que as pessoas querem celebrar, mas acaba que acabam gerando dor, né, e sofrimento para outras crianças. Né? Por exemplo, aquelas que não têm mãe. A mãe faleceu, vai comemorar o Dia das Mães. Eu acho que as escolas deveriam repensar um pouco isso, né, em prol das crianças mesmo. Já me fiz esse questionamento já, sabe? Por incrível que pareça, crianças e adolescentes às vezes podem ser bem maldosos, né? Então eles são aqueles que cutucam lá no seu, né? Naquele momento que você tá mais difícil, aquele momento que você tá mais triste, ou no caso, por exemplo, fazem bullying com o seu aspecto físico. Então, se você é gordinho, eles pegam justamente que é você gordinho. Se você tem a orelha grande, vai lá pega justamente por causa da sua orelha grande, sabe? Mas às vezes tem também a questão, mas por às vezes a criança fala, principalmente as menores, né? Eu falo assim, a minha que tem 3 anos, mas sem maldade. Sem maldade. Os pequenininhos então, realmente não têm, né? Vou dar um exemplo aqui. A minha filha teve contato com uma criança que eu não sabia, ela era autista, né? E ela, sem querer, falou assim, mas mamãe, ele não fala. Por que ele não fala? Então, assim, eu fiquei numa situação constrangida, né? Mas eu acho que nós precisamos de aceitar, não vou falar assim as diferenças, né? Mas ser uma sociedade mais acolhedora. É uma questão de desconhecimento, né? Se você não sabe que aquilo existe, aquilo te é estranho. Então, você não sabe como reagir àquilo. Por isso que é importante, dada a idade da criança, se for uma idade adequada, tem diversos estudos sobre isso, começar a introduzir aquilo que não faz necessariamente parte do dia a dia da criança, né? Se, no caso, eu tenho um primo que eu fiquei sabendo que ele tem uma coleguinha que tem 2 mães. Pra ele, aquilo é normalzíssimo. Ele adora, tá tranquilo. Aquilo pra ele não faz a menor diferença. Se eu for conversar com uma outra criança da mesma idade que não vivencia aquilo, talvez ela trate aquilo com estranheza. Com certeza. Então, já é uma questão de você começar a introduzir coisas no momento em que a criança tem capacidade de entender aquilo,
para que ela consiga lidar com aquilo sem transformar aquilo num preconceito, sem transformar aquilo em uma discriminação, sem transformar aquilo, às vezes, em uma violência. Então, tem que ser feito, tem que ter o cuidado de entender que a criança está aprendendo e ela repete aquilo que ela escuta. Então, ela precisa começar a entender aquilo e aceitar e respeitar. É verdade. Então, partindo do pressuposto que os direitos são os mesmos, né? Caso um dos cônjuges venha a falecer, o outro fará jus à pensão, certo? Correto. Isso também se aplica no caso da união estável. Mas houve uma mudança recente, e eu peço desculpas porque eu não sou muito boa com o número de leis, então eu vou olhar. Fica à vontade, Fique à imagina. vontade. Foi a medida provisória 871 de 2019, que foi convertida na Lei 13.846 de 2019. Ela estabeleceu a necessidade de uma comprovação documental para a comprovação da união estável, que até hoje é feita muito ali no testemunhal. Então, para fins de pensão, pode ser que agora passe a ser requerido, de fato, o documento. E a prova testemunhal, ao invés dela ser uma questão primária, ela vem a ser uma exceção. Então, por isso é importante a pessoa que vive em união estável ter aquela escritura pública de união estável, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Não, eu tenho um exemplo aqui super interessante, né? Compareceu um casal já mais idoso no cartório e um é viúvo, não, a senhora é viúva e ele é divorciado. Aí eles me perguntaram sobre a questão da união estável, eu falei qual documento que precisava, e eles já vivem nessa situação há 30 anos. Eu falei, gente, mas por que vocês não, né? Por que vocês não fazem a escritura pública de união estável? Não, porque a gente não quer morar junto. Tá muito bom assim, eu não quero morar junto, mas não precisa morar junto, né? Pode só fazer o documento, a união estável. Ou então, se não quer fazer, então casa, porque estava questionando o valor. Não quero assinar nada do papel, não tá ótimo assim. Porque eu achei super interessante, porque para eles, assim, nossa, se eu assinar qualquer documento, vai acabar o amor. Cria-se uma obrigação, né? É, como se fosse uma obrigação. Mas eu tentei, de toda forma, convencê-los que seria bom se eles fizessem, porque eles estariam resguardados. Mas eles ainda assim, eles não quiseram, não conseguiram fazer. Realmente, nesses momentos aí, é que na hora, né, o falecimento de um é que vai Não, mas ver o mais engraçado era a cara do senhor todo apaixonado, tipo, não, por favor, assim, você via que ele estava doido para casar e a senhora não, pelo amor de Deus. Era ela que não queria. Ela que não queria, tô muito bem assim, né, sou viúva, eu não quero esse compromisso, achei super interessante. Agora, o doutor Zé Geraldo ponderou, pode falar sobre a questão da Lei Maria da Penha? Sim, existe um entendimento muito equivocado na sociedade de que a Maria da Penha protege apenas mulheres. Né? E esse entendimento é muito equivocado. Né? E a gente sabe muito bem que é qualquer tipo de violência no âmbito familiar. No caso, por exemplo, se houver algum tipo de violência causado por um dos cônjuges, né, na relação afetiva, pode-se requerer as devidas medidas protetivas, o agressor ele vai ser punido pelos rigores da Lei Maria da Penha, isso vai acontecer? Então, eu me lembro de quando eu estudei Lei Maria da Penha, a gente teve essa conversa. Ela se aplica também ao homem? Se ele for o agredido, se ele estiver numa situação de vulnerabilidade? E eu lembro do meu professor ter falado que sim, que é uma lei que ela tem que proteger o vulnerável. A intenção da lei não é proteger necessariamente a mulher, é porque a mulher geralmente está na posição de vulnerabilidade. O que acontece? Eu achei uma decisão de 2017 do TJMG que disse que a base da lei é a vulnerabilidade em razão do gênero feminino. Então, eles negaram a aplicação da lei a um homem. Então, hoje, eu vejo essa lei um pouco mais controversa. Eu não tenho certeza absoluta de como está sendo feita a aplicação em todos os lugares. Eu sei dessa decisão do TJ. Mas, no caso de casais entre duas mulheres, a lei se aplica sem nenhum questionamento. No caso do relacionamento entre dois homens, tem aí essa questão controvertida. Uma coisa que eu estava pesquisando também a respeito disso e descobri
é que esse ano o Senado aprovou um projeto de lei que acredito que não tenha passado pela Câmara, mas que queria incluir formalmente uma menção à identidade de gênero, para que mulheres trans sejam abraçadas por essa lei e isso não possa entrar em controvérsia também. Porque a lei ela fala, né, no texto da lei, mulher. E hoje em dia a gente tem a mulher biológica, aquela que nasce cisgênero, né, que é o que a gente chama, que é a mulher que nasceu com o sexo biológico condizente com o seu gênero. E a gente tem a mulher trans, que é aquela mulher que nasceu com o sexo biológico masculino, mas cujo gênero é feminino. E às vezes ela transiciona, às vezes ela não transiciona, mas ela é uma mulher. Então, a gente precisa de dar a ela o tratamento que ela, como mulher, deve receber, como todas as outras mulheres. Então, tem-se hoje que aplica-se a lei às mulheres trans também. Mas tem esse projeto de lei que está passando para que isso seja formalmente inserido na lei. Então vai ser um assunto a ser discutido. Porque o entendimento, pelo menos na prática, né, do direito, a gente tenta, pelo menos as conversas que a gente tem com delegados, eles sempre puxam mais para essa questão da mulher realmente. Né? A mulher como ser vulnerável, na grande maioria das vezes mesmo. Na grande maioria das vezes, no seio familiar, a mulher que sofre mais violência, mas pode acontecer o contrário. Não é? Pode acontecer o contrário. Já vi casos assim, de que a mulher espancou o marido estava na condição de vulnerável porque ele estava alcoolizado. Então naquele momento ele estava vulnerável. Então ele fez chamou a polícia, fez um boletim de ocorrência. Não, mas mesmo bêbado ele conseguiu fazer o boletim de ocorrência. Não, os vizinhos chamaram. Ah, bom. Os vizinhos chamaram e falaram assim, olha, a mulher tá matando o homem lá, ó. Ah, tá. E ele tava lá quase que desmaiado, lá alcoolizado, né? E se eu não me engano, nesse caso específico, o delegado queria aplicar a Lei Maria da Penha. Porque ele estava em condição de vulnerabilidade, apanhou da mulher e no seio da família, né? No âmbito da família, na sua relação afetiva. Então, assim, é um entendimento é uma linha muito tênue, né? Para que a gente possa fazer a análise desse caso assim, mais a fundo. Mas é mais um tema a ser discutido, né? Mais um, vai entrar ali junto com as famílias poliafetivas para entrar em discussão e poder desenvolver. Você sabe que essa questão das famílias poliafetivas daria uma boa tese? Daria? Daria mesmo. Minha irmã está interessada em escrever sobre isso para a que graduação dela. Ótimo, ela vai nos ajudar bastante. Quem sabe isso aí vai gerar um tema de estudo assim, bacana, inclusive para revolucionar a sociedade e fazer o direito se adequar a essa nova demanda, né? Com certeza. Olha só, pessoal, a doutora Isabela, ela tem um livro, né? Você trouxe? Eu trouxe, vou pegar. Ela vai mostrar pra gente. E ontem teve o lançamento do livro dela. Olha lá, o casamento homoafetivo. Quer chegar mais quer chegar perto da câmera? Cadê a câmera? Vamos lá. Olha que bacana. Muito bacana. Então, vocês já podem adquirir. Ontem teve o lançamento do livro. E hoje, gente, olha que legal. Eu ganhei um livro autografado da doutora Letícia, Casamento e Divórcio em Cartórios Extrajudiciais do Brasil, com atualização do novo CPC. Olha que bacana. Viu? Comprem. Aqui só vem gente competente, né? Não, só aqui é impressionante. E nós temos que informar que haverá sorteio. Desse livro? Nós temos 2 sorteio, do meu e 2 da doutora Letícia. Eu vou entrar também? Eu vou entrar também. O meu não, pode devolve. entrar. Nós temos 4 dele aqui, ó. Nossa, olha, gente, nós vamos fazer sorteio. Que maravilha. Quem quiser participar pelo WhatsApp, 99488-7601. 99488-7601. E detalhe, nós nos definimos ainda qual vai ser as regras do sorteio, né? Pois é.
Será que vai ser entre os Já apresentadores? sei, nós vamos definir depois essas regras do sorteio e nós vamos colocar lá na página do Direito em Foco e os meninos vão divulgar na Isso, Rádio isso. 3VL, pode ser? Pode ser, pode ser. Nós podemos fazer também assim, ó, quem deixar mais comentários, Boa ideia. né? Quem fizer mais likes, quem fizer mais curtidas, mais comentários. Eu vou fazer igual a... E quem fizer mais compartilhamentos também vai ganhar. Ó, eu tô aprendendo com a minha filha, Mariana, né? A Mariana, a gente assiste canal do YouTube, assim, eu já tô cansada de assistir Maria Clara e JP. Então eles falam assim, deixe seu like. Compartilhe. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no Se canal. inscreva no canal. Quanto mais vai ter. Lembrando que estão à venda, né? Em todas as melhores editoras aí Tem a de Minas. editora... qual editora que é? Virtualis. Virtualis, né? E a minha é JH Mizuno. Tá, é Virtualis e a da doutora Isabela, pode falar qual é? JH Mizuno. JH Mizuno. Mas isso vai estar disponibilizado, né? Então não vai ter problema algum. Vocês podem adquirir, tá? Temos mais algumas perguntas. Tem participação da Simone Mirra e também do Leandro Silva, parabenizando, falando que parabéns, programa fantástico. Muito obrigada. Olha, então eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco, viu? Tá de parabéns. Eu que agradeço pela oportunidade. Prazer. E espero que você volte novamente. Eu gostaria de agradecer a sua presença também, tá? Já está previamente convidado para algum outro tema. Tenho certeza que você tem muitos temas bacanas pra gente debater, conversar. Gostaria de agradecer a todos os internautas, os ouvintes, pelas participações e agradecer a doutora Isabela pela presença novamente aqui com a gente. Faz muita falta quando não está presente, né? Só deixar registrado. Ai, ó, tá vendo aí? Olha, gente, eu quero deixar registrado que a doutora Letícia, ela compareceu, mas ela ficou quietinha ali, sabe? Ela só... Nos bastidores. Só aqui. nos bastidores. Então a gente tem que agradecer a presença dela também. É claro, com conosco. certeza. Com certeza. E desejar uma boa noite para todos vocês. Boa noite, gente. Muito obrigado, Muito doutora obrigada. Isabela, a todos presentes também, doutor Zé Geraldo, Isabela Gonçalves. Na sequência, tem o programa Stop.